Eu sou psicóloga clínica e trabalho com projetos sociais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estresse, um assunto que tem sido muito pedido aqui no canal e que também tem atingido uma grande parcela da população brasileira. Por exemplo, você já se sentiu estressado em algum momento da vida? Ou está passando por um processo de estresse muito grande, na sua vida, no seu cotidiano, com frequência? Se sim, deixe seus comentários aqui, conte um pouquinho pra gente como está sendo e o que você está fazendo para lidar com isso, ok? Então vamos lá. O que é o estresse? O estresse nada mais é do que um estado de excitação emocional. Então, quando nós nos deparamos com um estímulo estressor, nós automaticamente aumentamos o nosso nível de adrenalina no nosso corpo e isso desequilibra a nossa homeostase. Sendo assim, você já percebeu que cada pessoa reage de determinada forma ao estímulo estressor? Então, por exemplo, no seu trabalho, muitas pessoas se sentem estressadas no trabalho, com o chefe, com o seu dia a dia, com a sua rotina de trabalho. Outras pessoas, isso não significa um estímulo estressor, lidam naturalmente com isso, mesmo sendo o mesmo estímulo estressor. Cada pessoa tem um suporte interno diferente para lidar com cada situação, com o meio em que está inserido, ok? Então, por exemplo, para essa pessoa que lida muito bem no seu trabalho, já na situação familiar, isso se mostra como um estímulo estressor para ela, Lidar com os filhos, com o marido, com questões financeiras dentro de casa, isso se mostra muito mais estressante para ela do que o próprio trabalho. Então, para você ver como cada pessoa tem um suporte interno diferente para lidar com as situações do dia a dia, certo? Então, por exemplo, nós trazemos aqui outros exemplos de estresse, A morte de uma pessoa, o processo de morte, então a pessoa que está ali perdendo a vida, com uma crise na sua saúde, e você está vivenciando tudo aquilo se mostra como um momento de grande estresse para você. Ou mesmo durante o nascimento de uma criança, muitas mulheres têm depressão pós-parto, porque tamanho nível de estresse que a pessoa tem, não há suporte interno necessário, suficiente para lidar com essas novas situações da vida, Ou mesmo a saída de um filho de casa, também pode ser um estímulo estressor aos pais. Casamento, tanto pós-casamento quanto pré-casamento, Quando a pessoa está se preparando para o casamento, para a realização da cerimônia e tudo mais, ela se sente muito estressada muitas vezes, Ou pós-casamento, para lidar com o dia a dia, com uma pessoa nova, no seu cotidiano, A rotina familiar nova de um casamento, de um recém-casado, tudo isso pode ser um estímulo estressor, certo? E também tem aqueles estímulos estressores menores que nós chamamos, do nosso cotidiano, que é o quê? O trânsito, as filas de banco, o que mais? Barulho. Tudo isso pode ser muito estressante se acontecer com frequência no seu dia a dia. E pode ser também somatizado. A gente tem que tomar muito cuidado porque a gente lida com o estresse como se fosse algo muito simples e natural da vida. Apesar de ser, sim, ele também tem que ser olhado com mais atenção, porque ele pode vir a se tornar uma patologia, A síndrome do pânico, por exemplo, os transtornos de ansiedade, a depressão, inclusive, elas são também advindas de estresse, Muitas vezes a pessoa não tem suporte necessário para lidar com aquela situação, mas não consegue sair dela, e isso vai se somando, vai acumulando na mente da pessoa, no interior dela, e pode sim desencadear uma psicopatologia, ok? Então é importante que você trate a questão do estresse agora. Se você está passando por esse processo, dê bastante atenção a isso. Nós temos três aspectos no estresse. Então, aspecto cognitivo, aspecto comportamental e o aspecto fisiológico. Se você tem identificado estímulos estressores no seu dia a dia, cognitivamente você já percebeu que aquele estímulo não te faz bem, te gera muitas vezes dores de cabeça,
te gera manchas pelo corpo, enfim, sintomas fisiológicos também, já é aí uma chamada para que você se atente para a sua saúde, para o estresse, certo? E se você se comporta, como você se comporta diante disso, tem muito a ver também com o seu modo de ser. Ou seja, se você lida bem com isso, se você tem um posicionamento de enfrentamento dessa situação, se você bate de frente, se você se coloca mediante a isso, ou se você tem um posicionamento mais de evitação. Então, se a sua situação é com o chefe, com o marido, você evita se encontrar com ele, evita o contato com a situação estressora. Isso é um modo de se posicionar. Ou se você se coloca de uma maneira mais passiva nessas relações, nessas situações, e aceita essa situação e vai somando tudo isso dentro de você calado, né? Tudo isso é muito importante ser discutido em psicoterapia, né? Para que você possa, então, como a gente já falou aqui no canal, a psicoterapia tem a proposta de ampliar os horizontes, ou seja, mostrar para vocês novas possibilidades de existir no mundo, novas possibilidades de ser. Então, se o seu posicionamento é mais de enfrentamento, a gente vai tentar buscar o que? Uma compreensão um pouco melhor sobre isso, para que você possa lidar de uma maneira mais flexível com a situação. Se o seu comportamento é mais de passividade, a gente vai lidar com isso para trabalhar questões mais de posicionamentos seus, posicionamentos mais firmes, o quanto isso é importante para você, e também pensar soluções de saída dessa situação, certo? Então, a psicoterapia é muito importante ser trabalhada ainda nesse início, quando você identifica que há um estímulo estressor na sua vida. Não deixe isso se acumular e se tornar uma psicopatologia amanhã, ok? Então, fique de olho. Acompanhe a gente aqui no canal, siga as nossas dicas e faça terapia. Essa é a nossa dica principal, ok?